Boa noite, estamos aqui hoje, para mais um projeto Orando em Família, nesta segunda-feira, dia 26/6/2023. Semana passada nós não tivemos como, realizar a nossa live, estávamos em curso, eu e minha irmã Aparecida, Lúcia, estávamos no curso, onde aprendemos muito sobre a unção do Espírito Santo. Queremos agradecer a participação daqueles que estão entrando, aguardando mais alguns minutos, para que nós possamos dar início ao nosso projeto Orando em Família. Agorinha, iremos fazer a oração, daqui meia hora. O som como que está tranquilo, Lúcio? Está perfeito, saindo tranquilo, para que nós possamos dar início, Tranquilo, Então vamos lá, Lúcia? Primeiramente, agradecer a Deus por dar mais essa oportunidade de estarmos falando um pouco da mensagem de Deus, alguma palavra de ensinamento a cada um que vai estar vendo neste momento, ao vivo, ou que vai participar em outros momentos, pois as lives ficam todas gravadas, no Instagram. Mas quero agradecer, a igreja, a Assembleia de Deus, que teve um encontro maravilhoso, nesse final de semana, e foi uma benção. Creio eu que todos os irmãos que participaram foram cheios do Espírito Santo. Os dias que participaram, sexta, sábado, e domingo de manhã e à noite, foram noites e dias abençoados com homens de Deus, proporcionando, um encontro maravilhoso aos jovens de Itapuranga, que é a 36ª Comadecite, ou seja, Congresso da Mocidade das Assembleias de Deus do campo de Itapuranga, onde o tema era valores. Valores, Não está em Daniel, Daniel 1:6, que são valores inegociáveis. O valor que você tem é inegociável. Foi uma noite muito maravilhosa, onde pude participar, lá também nas noites de sábado e domingo à noite. Penso eu, aqueles jovens que participaram todos os dias. Ali participaram profetas, pastores e muitos outros ali. E há algum tempo, quando assim Deus nos chamar, estes que estão na obra, eles é os que vão, anunciar o Evangelho. Então é muito bom a igreja, quando faz uma convenção, faz um encontro desse, Muito bom. E já deixando ali ontem, eles também já deixaram o próximo convite para o segundo Condeas Deps, que vai acontecer no dia 21, 22 e 23 de julho. Assembleia de Deus, Rio, Rua São Jorge Centro, AD de Vila São Patrício, Creio eu também que vai ser uma bênção, Vai estar muitos pastores abençoados ali também. Então que Deus possa abençoar a vida de cada um. E a nossa mensagem de hoje é, como nós já tínhamos falado as semanas anteriores, muito falamos sobre
A unção é como falar em línguas, né? Qual o objetivo, quais as razões para falar em línguas. Falamos da primeira, falamos da segunda, nós conseguimos falar até a segunda, né? Na live do dia 12, se não me engano. E falamos também sobre a segunda razão por que falar em línguas. Então são tantas os benefícios que eu estava enumerando aqui, algumas, mas são várias, né? São várias. Então hoje nós vamos falar sobre a terceira razão. A terceira razão em falar em línguas. Vamos lá então, né, para a nossa oração, para a nossa leitura bíblica de hoje. Como nós fazemos de toda a nossa leitura bíblica, né? Nós fazemos uma leitura, nós fazemos uma oração e após a leitura, para que Deus possa falar conosco e ao mesmo tempo nos direcionar o que Ele quer falar com aqueles que estão ouvindo, e até a palavra também nos ensina, nos edifica quem está falando, né? Então vamos lá, então. A nossa leitura bíblica hoje vai ser duas. Nós vamos ler em dois lugares, né? Que vai ser 2 Coríntios. Coloquei aqui. 1 Coríntios 13:1. Vai ser a primeira. Então, vamos ler dois versículos. 1 Coríntios 13:1. Eu que todos já têm conhecimento desse versículo bíblico, segundo fala o versículo mais lindo da Bíblia. Mas todos são maravilhosos. E o 2 Coríntios 14:2. Então vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, estarmos aqui na tua presença, orando, te buscando, entregando, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em nossos corações para aqueles, Pai, que estão aqui, estão nos vendo nessa live, Pai, nesse dia de hoje. Pai, nos dê ensinamento, nos dê sabedoria, Pai, na tua palavra, e nos dê discernimento daquilo que o Senhor quis falar conosco. Acima de tudo, Senhor, abençoe a cada um que está participando aqui ou vai participar nesses momentos. Pai, obrigado por ter nos dado saúde, Pai, nesse dia de hoje, força, Pai, para não desistir desse projeto, para não desistir daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos lá então na leitura bíblica que nós falamos. Eu vou ler em duas versões para a gente ver a diferença uma com a outra. A versão que eu vou ler aqui, a primeira, fala assim: 13:1. 13:1. 13:1. Tá aqui. 13:1 fala assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Essa é a versão que todas as vezes nós falamos, vimos, né? A NTLH. A outra fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Então aqui em Coríntios, esse texto ele é muito lindo. Quem tiver a oportunidade de ver depois, vocês vão ver como que é lindo esse texto. E o outro está em 1 Coríntios 14:2. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas.
Pelo texto que nós vimos aqui, quando a gente ora, orando em línguas, né? Falando, é um falar espiritual, ou seja, onde só Deus entende. Segundo o capítulo 14, né, o versículo 2 aqui de 1 Coríntios. E o 13 também aqui, o 13:1, ele fala que você poderia falar várias línguas, ou a do homem, ou a línguas, né, poderia falar todas as línguas que são faladas na terra, a nossa, né, que nós falamos, e até do céu, mas não se tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou seja, um som, ele vai, acabou. O som, ele não consegue penetrar no coração das pessoas. Ele só faz aquele barulho aí, assusta alguma coisa e pronto. Ou como um barulho de um sino. Então, pronto. Então, se não tiver amor naquilo que está falando em línguas, não vai ter um benefício para ele próprio. Porque o falar em línguas é para a própria edificação da pessoa que fala, não para o próximo, e para Deus. Ou seja, é um falar entre você e Deus, onde quem vai sentir o falar em línguas é você e Deus. As outras pessoas não vão, às vezes, se não tiver um intérprete, eles não vão entender qual é o motivo. Então, o capítulo 13, o 14 também fala sobre falar em línguas. Mas o que eu anotei aqui para a gente, eu estava lendo o texto tentando imaginar como que é a pessoa que está falando em línguas, como que ela sente. Às vezes, só a própria pessoa sabe quais os sentimentos que ela vai ter, quais os sentimentos. Eu anotei alguns aqui, eu até coloquei até um nome, né? O que o corpo sente quando a pessoa fala em línguas. O que o corpo sente. Então, eu coloquei aqui o primeiro, ó. A pessoa manter consciente. Manter consciente, ou seja, quem fala em língua, ele vai manter mais consciente. Ele não vai se distrair facilmente com a voz do inimigo ao seu entorno, ao seu entorno. Então ele vai ter uma consciência. Ou seja, orar em língua nos mantém conscientes da presença do Espírito. Ou seja, nos mantém consciente da presença do Espírito. Quando eu oro em línguas, eu sinto a presença do Espírito Santo. Com certeza. Outro, nós ficamos mais sensíveis à presença do Espírito Santo. É mais fácil de você sentir a presença do Espírito Santo. Uma vez que uma pessoa que ora em línguas está consciente da ação do Espírito Santo na sua vida. À medida que ora em línguas, vai ficando mais sensível e reagente à presença do Espírito Santo. Ele vai ficando mais reagente. Quanto mais você ora, quanto mais você tem intimidade de você orar, mais você vai ficar sentindo a presença do Espírito Santo. Outra, reagimos à presença do Espírito Santo. O corpo também reage à presença do Espírito Santo. Não é só você falar, mas o corpo ele tem uma demonstração que o Espírito está presente. Então, nosso corpo ele reage, sim. Outro que eu anotei também, a sensibilidade espiritual. Você fica mais sensível às coisas espirituais. Parece que você fica mais conectado, né? Mais próximo de algo que o seu subconsciente ele não vai entender as palavras, mas ao mesmo tempo o seu corpo vai sentir aquelas palavras ditas em línguas. É uma coisa sobrenatural, é algo assim sobrenatural, pois à medida que oramos em línguas, vamos tendo mais uma sensibilidade. E outro fator também
nós sentimos mais a presença do Espírito Santo no lugar onde estamos orando. Nós não podemos confundir que Deus está em todos os lugares, isso é fato, isso é certeza. Mas nem em todos os lugares Deus se demonstra, se revela. Não é todos os lugares. Nós precisamos ter um lugar profético, um momento, um lugar para que possamos sentir essa presença de Deus no Espírito. Então Deus, o Espírito, ele é algo assim tão sensível que não é qualquer lugar que ele possa estar. Não é qualquer lugar. Mesmo você orando em línguas, né, num lugar reservado, nas igrejas tem pessoas que oram em línguas sim, né, mas quem é edificado é a pessoa que está orando em línguas, não é o próximo. Todas as leituras que eu fiz, todas aqui que eu fiz, surgem por um caminho que quem ora em línguas que é edificado. E o Espírito Santo sente, e você também sente. Em dias que dedicamos mais à oração, ficamos muito sensíveis ao Espírito Santo. Quanto mais você dedica tempo à oração, falar em línguas, o corpo começa a reagir de uma forma diferente. Quando ele se manifesta, essa presença até nos emociona. Tem pessoas que, às vezes, ao falar em língua, caem lágrimas. Se emocionam tanto, ficam tão sensíveis que começam a chorar. Outras começam a se arrepiar. Outros começam a tremer, né? Sentem choques. Uns falam que sentem choques, né? Eu, no meu caso, assim, às vezes a gente sente, né? Parece que a voz, você tenta orar, falar, mas a gente não consegue. O falar em línguas, às vezes, ele é automático. Quando você tem esse dom, quando você está orando, quando você menos espera, você está falando em línguas, né? Então é um dom muito maravilhoso e edificante para aqueles que têm esse dom, né? E a presença é muito forte do Espírito Santo. Sabemos também que o Senhor está em todos os lugares, foi o que nós falamos. Mas Deus não se manifesta em todos os lugares. Não é em todos os lugares que Deus vai se manifestar. Isso é fato. Jesus mesmo falou para os seus discípulos: vá para lá, né, que logo serás batizado em línguas. Então Jesus orientou os seus discípulos o lugar certinho, né, que eles iam ser batizados no Espírito Santo. E quando desenvolvemos essa sensibilidade exercitada pela oração em línguas, conseguimos compreender a presença de Deus está no ambiente e conseguimos compreender também a sua ausência. Ou seja, quando nós estamos falando em línguas, nós conseguimos compreender qual lugar que Jesus está. E Jesus vai estar ali naquele lugar, o Espírito Santo vai estar ali. A gente tem essa sensibilidade. Então são muitos. Eu coloquei outro aqui, ó. Uma sensibilidade apurada ao Espírito Santo. A presença de Deus em um lugar também, nós sentimos. O corpo começa a reagir de formas diferentes quando falamos em línguas em alguns ambientes. E nós falamos aqui também, a pessoa emociona, né? Emociona, chora e outros. Então são vários, eu coloquei alguns aqui. Mas se fôssemos citar aqui, a pessoa que fala em línguas, várias manifestações que ocorrem. Então são vários. Hoje nós vamos ficar por aqui na quarta, né? Vamos ficar aqui na quarta e vamos estar chamando a Lúcia, né, para a gente fazer a oração dessa noite. Espero que eu contribuí para algumas edificações. Nós falamos como também, mas não sei se nós falamos, mas creio eu que se nós não falamos, nós vamos estar falando depois. Como que é orar em línguas? Como que nós começamos?
Muitas pessoas já esse dom Deus já coloca nelas. Quando elas já é batizada pelo Espírito Santo, o dom de falar em línguas ele vem junto. Outras pessoas às vezes elas sempre perguntam como. É uma coisa assim que é o próprio batizar no Espírito Santo, é o próprio a pessoa querer, é a pessoa ter um amor, querer conseguir algo, receber de Deus, falar em línguas não é fácil, mas não é impossível. Outros já perguntam, para eu falar em línguas eu tenho que ser batizado? É um dom que vem junto com o batismo do Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você pode ver que o falar em línguas ele vem junto. Ele é um complemento que Deus dá aos ungidos, aqueles que procuram, aqueles que mantêm um tempo de oração, que dedicam. Então não é assim, eu recebi o Espírito Santo e eu já... Né? Então é um complemento, é uma prática, igual nós falamos. Quem não pratica, dificilmente vai chegar no objetivo desejado. Né? Então vamos lá chamar a Lúcia, né, para a gente estar fazendo, né, Lúcia, nossa oração. Você está intercedendo por nós, a cada um de nós, né? Interceder pela vida das nossas famílias, das pessoas que estão aqui na live, aquelas que irão participar em outros momentos, né? Que Deus possa abençoar a nossa vida. Paz do Senhor. Nossa falha aqui, eu pensei, uai. Oi? Tá ok? Tá dando para ver direito? Tá ouvindo? Tranquilo. Beleza. Estamos vendo. Porque deu umas falhas aqui, eu não sei se foi isso, foi... Eu não sei se é a minha, se é a sua, né? É minha, você tem hora que congela. Eu acho que é a internet aqui, né? Deve ser. Mas vamos prosseguir, né? Para nós não perder tempo, porque vai que cancela de uma vez. Né? Não para parar. É a internet, não tá? Vai ser. Vamos cumprimentar todos, né, com a paz do Senhor Jesus. Né? Uma boa noite para todos também. Que vamos ouvir agora, que vamos ouvir depois. Não importa a hora, importa que está ligado no trono da graça. Eu vou só dar uma pincelada aqui. 2 Coríntios aí, no final de 2 Coríntios, eu gosto muito das bênçãos que o autor original, né, passa para nós, que o Paulo aqui, no final, que Paulo deixa uma saudação e deixa uma bênção para nós. Aí a bênção é a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todos nós, né? Se nós quiser esse Espírito, lógico, e Paulo também teve dificuldade, né? Mas ele quis, e o Espírito Santo aconteceu, né? Então isso é para todos nós também, quem queira, né? Eu falo que às vezes vem espontâneo, né? Espontâneo da forma que jeito. Às vezes você concentra tanto lá, às vezes está na ministração, né? Ou no louvor, mas você concentra lá, o Espírito Santo gosta disso, né? Porque é a adoração, o Espírito Santo trabalha com nós, né? Não sei se da forma que acontece, não com todo mundo da mesma forma, né? Cada um com a sua forma especial. Aqui eu vou só dar aqui no final aqui de 2 Coríntios, mas esse aqui é lá na verdade em ação, viu? Só que eu peguei um pedacinho aqui que eu achei tão interessante, que fala assim, nas diretrizes para o crescimento no Espírito, né? Que o Espírito Santo, ele age de muitas formas. Então, nós temos que observar isso aí. Nós devemos ter determinação de crescer espiritualmente. Tal crescimento é doloroso. Às vezes é doloroso, né? A gente não sabe de que forma vem. Às vezes a gente tem um sentimento, estou pincelando aqui, às vezes a gente tem um sentimento profundo, a gente está na tristeza, né? E a gente resolve ver a palavra de Deus. Deus trabalha com nós, né? Aí quem sabe o Espírito Santo nesse momento chega para a pessoa. Você começa a falar em língua, você não entende nada, mas é o Espírito Santo que está movendo, está começando a trabalhar com a pessoa para dar um entendimento, né? Que Ele quer para nós, o propósito dele na nossa vida.
E pode vir de muitas formas, a gente nunca sabe, né? É doloroso, mas é bom. Aí depois a gente vai entender o quanto é bom, o quanto é bom, né? Pois a pessoa passa por tensão, montagem, aprimoramento pelo Espírito Santo. As pessoas espirituais podem tratar impiedosamente quaisquer pensamentos carnais em suas próprias mentes, né? A pessoa tem que ter um pouco de querer mesmo. A maioria das vezes as pessoas têm que querer, mas buscar disso aí com sinceridade, com profundidade, né? Que é o Espírito Santo trabalha, né? Eu acho que mais foi o meu caso. O meu caso foi interessante, quando eu fui fazer o batismo, eu entrei, quando eu saí eu não vi, só vi eu estava lá, né? As irmãs cuidando de mim. Então foi muito bom. Eu me lembro de águas, eu me lembro de chuvas, eu me lembro de barulho, de cachoeira, né? Então, isso, pensa, é o Espírito Santo movendo em nós, né? Então, tem a forma dele manifestar em nós, para nós sentir, né? Que é ele que está trabalhando. Eu não entendi no momento. Depois eu fui, né? Pegando prática, que eu fui entendendo melhor. Mas é muito bom, né? Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem trabalha, quem fala em línguas, né? Eu às vezes, quando eu fico concentrada assim, de repente eu começo nessa, assim. E, às vezes, eu tenho o controle, lógico, né? Tem certo momento que eu tenho o controle, mas se eu deixar levar, eu perco o controle um pouco. Aí é só eu mesmo, deixa eu conduzir, deixa eu me conduzir. Mas é muito bom. Tem alguma oração aí, Nivaldo, específico para alguém? Tem, sim. Uma bênção, que a hora que o meu filho chegou, né? O Ítalo, ele falou: pai, Deus nos abençoe tanto que nos livrou de um acidente, você é bênção de Deus. Então eu queria agradecer a Deus, né? Pelas bênçãos recebidas, né, pelos livramentos, que às vezes a gente não vê como Deus age na vida da gente. E às vezes a gente não vê como que é os pais orando pelos filhos, né? E eu vejo também muitos filhos orando pelos pais, muitos pais perdidos no mundo. Tem a prova viva aqui. Muitas vezes meus filhos, minha esposa orou por mim. E hoje eu estou aqui. Então é Deus agindo, é Deus fazendo a obra dele na hora dele, no momento dele. Às vezes as bênçãos que a gente ora hoje, a gente não sabe quando que vai colher essas bênçãos. Mas tem coisas que Deus, você pede hoje, amanhã ele já te dá as graças. Então eu queria agradecer, né? E que Deus abençoe muito a vida do meu filho Ito, nas suas viagens quase toda semana, né? Quase todo dia. Que Deus possa estar continuando junto com ele, todos os dias. É o que nós oramos pelos nossos filhos, né? Pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Nós sabemos que as dificuldades vêm, mas Deus vai estar com ele. E abençoar a cada um, né, Deus? As pessoas que estão precisando de oração neste momento, né? São tantas pessoas que às vezes a gente nem imagina, né? A gente nem pensa. Às vezes a pessoa que precisa de oração está do seu lado. Né? A gente nem imagina. Né? Por isso então, que nós temos que ser todos intercessores uns pelos outros. Isso. Né? Os livramentos, às vezes nós temos livramento todo momento, porque o inimigo é nosso derredor. Uhum. Então, nós temos que ter intercessão, por isso que Jesus falou, orar em 24 horas, orar sem cessar. Né? E a maioria das vezes a gente não faz isso. Quando acontece algo que nós livrou nós de alguma coisa, que nós estamos dando esse testemunho, pode ter certeza, as intercessões e Deus mesmo realmente cuidando de nós. Né? Todo tempo, todo momento, essa oração sem cessar, tem que continuar. Tem que continuar. Eu falo assim, que eu fico aqui, manifestando, eu estou aqui, às vezes eu falei para o Senhor, eu falo todo tempo, eu falo, Senhor, eu estou aqui apresentando a minha família inteira. A minha vida, a minha família inteira. Meus filhos, meus netos, né? A minha família, a minha origem inteira. Eu preciso que o Senhor cuida, livra de todo mal. Eu preciso, se comecei a pensar alguma coisa, eu já começo a orar.
Então, o intercessor é esse, né? É todo Todo momento. momento. Nós não, Agradecer a Deus, né? não podemos parar para isso ser livre, né? Para todos ser. Não vai ser livre da nossa forma, mas Deus está vendo e Deus sabe a forma, onde que está, o que está. Deus vai agir, nós temos que confiar. Vai. Né? Ele fala para nós confiar, então nós temos que confiar. E depois vem só como os testemunhos, Amém. né? Da bênção dele. Só essa semana. Graças a Deus por isso. Graças a Deus Amém. por isso. Deus é bom, Deus é perfeito. Amém. Mas para alguém mais aí, só da live, todos, né? É mesmo, nós falamos aqui, né? No senhor, nós esquecemos, né? Tem que falar a ele. Todos que estão aí, que eu não... Às vezes passa muito rápido, quando a gente está falando, passa rápido, nem presta atenção. Agradecer o Ítalo, né? Meu filho que está presente, minha esposa, Deus abençoe muito sua vida. O Júnior, né? Que participou aqui, que trabalhamos com ele lá em Aure Verde. Excelente aluno, que Deus abençoe os seus 2 filhos gêmeos, sua esposa, e tem 2 rapazinhos gêmeos, que é uma benção. E o Júnior, e Mé Belex, que eu não sei o nome, né? Então, que Deus abençoe cada um, né, você? Que Deus abençoe, e está abençoando, né? Cada um, de um modo muito especial, né? A graça dele sobre cada um de nós, em todo momento, Senhor. Eu creio nisso. Amém. Então vamos orar, né, Nivaldo? Vamos lá, né? Todos. Graças a Deus eu falo que eu não tenho assim ninguém específico nesse momento, porque também às vezes por causa desse decorrer das festividades aí na igreja, e eu quase eu não fui, né, assim, sequência, né, porque tem hora que já não dá tanto tempo lá, mas é uma corpó, mas eu não queria ter encontrado com algumas pessoas lá para mim, sempre quando eu vou na oração da hora nona, eu converso muito com os irmãos, então cada um com seus probleminhas, né, mas elas todas já falam, põe eu na presença de Deus, mas isso aí Deus já sabe que a gente põe, né, a gente está lá e volta também para orar e para interceder também para os missionários, né? Nós estamos lá com esse propósito de orar para os missionários, né? Que a gente está enviando, que envia o tempo todo, né? Tá lá, vai saber, só Deus cuida, né mesmo, né? A gente não sabe nem o que jeito que está, que estado que está, se já comeu, como que está agora nesse momento. Mas Deus sabe, Deus cuida, porque a gente tem que interceder por eles, que eles estão lá na luta, né? Travada. Eles lá é pior, né? Está mais assim, mais decadente do que nós aqui. Eles precisam mesmo de oração, realmente. A gente vê a profundidade, quando a gente começa a orar por eles, a gente vê a profundidade que eles estão lá, que eles sentem, né? Para levar o evangelho do Senhor, né? Nós estamos aqui, né, Lúcia, sentados, né, na live, mas pensa aí, Lúcia, como são nossos irmãos lá das missões, né? Ixi, as condições deles. Uns que dão conta, assim, às vezes, de chegar até nós alguma coisa, passar um testemunho, eles falam de luta triste demais para levar o evangelho. Então, nós aqui temos uma oportunidade tão grande, né? Ter o evangelho tão perto de nós, às vezes nós não queremos, né? Uma desculpa, né, para não ir na igreja, uma desculpa para não reunir, né, com os irmãos, uma desculpa, eu não conheço ninguém lá, meu filho, eu vou sem conhecer, eu quero Jesus, Jesus está lá para mim, eu tenho tudo. Pessoas muito desculpas, eu estou cansada, eu não tenho roupa, eu não vou. Você toca, né? E eu falo, meu Deus, só Jesus mesmo. E imagina esses que estão lá longe da família, né? O povo assim, que já conhece. Lá eles têm que entrar num lugar onde tem gente que entra num lugar que não está nem aí para Deus, não está nem aí. Lá é bagunçado e consegue muitas almas para Jesus. Jesus está protegendo eles lá, né? Nada toca na pele deles, às vezes nada pode tocar no sentimento deles, mas ele está firme, né? Então, firme lá. O propósito deles é evangelizar. Muito importante o evangelismo. Muito importante. Nós temos que ter oportunidade fácil, né? Tem gente que fala, eu sei, eu já conheço a Bíblia, mas não faz o que a Bíblia manda. Não adianta. Nós não tem, pelo menos a gente está tentando, né, fazer alguma coisinha, né, irmão? Mas nós aqui também, Lúcia, eu estava aqui, vendo na minha mente aqui, Lúcia, lá pela família do Daniel, aquele rapaz que faleceu, o sobrinho da Márcia, lá da escola, que
morreu de infarto, né? Tão jovem. Ah, sim, Novo, sim. 42 anos, né? E eu, Tinha uma vida nossa, muito pela novo. frente, né? Muito novo. Eu, eu, inclusive, uma semana antes, uns dias antes dele, de acontecer isso com ele, de ter morrido, eu via passando na rua, né? Pessoal ali, Isso. né? É, Olha, né? nossa vida é assim, né? Hoje, quando Deus chama, é um sopro, né? Ou seja, é o sopro Preparo, de vida que ele deu, né? Parou o né? sopro, aí já pode, dívidas ficam, famílias ficam, filho, Nada roupa, leva, nada leva, nada leva. Então, nada leva. tantas pessoas brigam por tão pouca coisa, né? Não adianta nada, né? Eu falo, pessoas têm oportunidade, hein? Não perde a oportunidade, não, de aproximar do Senhor. Não arruma desculpa, não. Não, Em casa, lê a palavra de Deus, pelo menos um pouco, gente. Ajuda. É para si mesmo, beneficiar a si mesmo. Porque seu espírito, ele está bem com Deus, as amém. coisas materiais aqui, Deus vai acrescentando. Deus vai te dar o que você precisar, Deus vai te dar, se você fazer tudo certinho, ter obediência, Deus vai te dando tudo devagarzinho. É tudo no tempo de Deus, nada passa. Falar, ah, não, o Senhor está demorando. Não está demorando, está preparando nós para receber alguma coisa boa. Porque o Senhor não vai chegar a dar para nós aquilo que nós queremos, do jeito que nós quer, a hora que nós quer, não, né? Aí é do jeito dele, na fórmula dele. Nunca, E nunca vai ser tarde para receber. também Deus a prepara em Deus, né? nossa amiga Beth, também, que entrou lá da escola de coelho, a esposa do Lúcio. Deus abençoe sua família, Elizabeth, a esposa do seu Lúcio também, né? Que recentemente perdeu seu pai, né, Lúcio? Quem? Seu José, né? O Lúcio da Quem? autopeça lá, que perdeu. Seu Zé Aparecido, que morava em frente lá onde minha mãe morava, né? Ah, É, tá. ela Morreu? faleceu. Seu Zé Aparecida, lembra? O que é? Só José. Só José, Lúcio. Seu José. Pai do Mas Lúcio da é porque autopeça. às vezes pode Pai da, até que eu. É pai da porque eu. Lenir. Pai da Lenir. Isso. Lenir. Deus abençoe sua família, né, Lúcio? Muito, né? Exatamente. Que Deus Então vamos lá, guarda vamos orar por essas famílias, né, que perderam seus entes queridos, por nós também, né? Deus fortaleça eles. Né? Que nós aqui estamos aqui, né, só para interceder mesmo algumas É, palavrinhas. Mas o Senhor conforta melhor do que nós, em todos os sentidos. Pode confiar, né, que o Senhor está olhando por todos. Mas amém. Ele pede para nós estar orando, para nós não desviar essas orações que nós faz, que nós fica assim tentando unir, é para nós não desviar dele, nosso pensamento dele, não desviar nosso, né, nosso sentido. Tudo a direção é dele, é para ele, para que nós não perda a salvação. Verdade. Qualquer hora nós estamos indo também martírio, mas vamos com Jesus, né? Porque sem Jesus é triste, né? Então vamos orar, né, Amém. Jorge? Você ora daí, eu vou orar daqui. Deus vai nos abençoar cada vez mais, né? Para cada um de nós. Vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento agora, Senhor, Lúcio, hã? Oi. aí só um pouquinho, vou tentar mudar a internet aqui, tá? Espera aí. Vamos. Voltou? Ó, aqui o menino voltou agora, tá assim. Às vezes dá um tremedeiro assim, É, mas é a minha. vai ser. A minha que tá boa, tô sentindo, É. né? Se a gente tá vendo aqui, né? Então tá bom. Então Então vamos vamos orar, orar, né? né? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento agora, Senhor, coloco tudo na sua total dependência, Senhor. O Senhor colocar as palavras certas nas nossas bocas, Senhor. Nos ensinar mais a ser intercessor intensivo, Senhor, na presença do Senhor. Senhor Deus poderoso, Pai santo e eterno. Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, por tudo aquilo, Pai, que eu não fiz para o Senhor ainda, e para todos nós, Senhor, eu peço perdão para aqueles também, ó Pai, que às vezes sentem dificuldade até de pedir perdão. O Senhor venha nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal, Senhor.
Eu consagro nossas vidas tudo ao Senhor. Senhor, o Senhor vem nos livrar de todo mal. Eu coloco a minha família em primeiro lugar, Senhor, porque o Senhor precisa proteger isso, porque é a mim, né, que às vezes que eu estou intercedendo por alguém, às vezes pode atingir alguns deles. Mas que o Senhor proteja eles de todo mal, Senhor. O Senhor vai nos lares, cada lar, Senhor, abençoando famílias, abençoando filhos que estão nos vistos, Senhor. Que só vê pessoas, às vezes, reclamando de tudo, Senhor. Só vê os problemas acontecer, as pessoas não reagem. Tem Deus no coração, não tem suficiente para suportar essas dores. As pessoas nas ruas, Senhor. Eu hoje deparei com um problema na rua. Deus me deu uma tristeza tão profunda. E é saber que a gente não pode fazer muita coisa. Mas o Senhor pode. Mas aonde eu estou, Senhor, tudo que eu vejo é algo que eu não consigo fazer, às vezes, com a minha vida financeira, mas eu intercedo por essas vidas, a salvação da vida deles, dos problemas deles. Pai, que eu entre agora na presença do Senhor. O Senhor entra na providência total, Senhor, nos nossos governantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Que às vezes tem solução, Senhor, mas não sei o que acontece. No mundo espiritual é diferente. O Senhor está vendo tudo. O Senhor nos abençoe, Senhor, que eles possam fazer alguma coisa melhor para o nosso país. Eu sei, Senhor, que as leis do Senhor é uma e da terra é outra, mas do Senhor também vale para nós, porque é o Senhor que determina as leis. Vejo pessoas, ó Pai, pedindo tanta ajuda, e eu penso, Senhor, porque eu sei que é da palavra do Senhor. Nós temos lido, nós temos comprovado, nós temos tendo experiência dentro da palavra do Senhor, que tudo que nós pedimos ao Senhor com fé, com esperança, com determinação, com ousadia, Senhor, nós vamos ter resposta sincera do Senhor, vamos ter resposta certa e correta na hora certa. Nos ensina, Senhor, ter essas respostas até que chega até a nós, que é a hora do momento do Senhor, que nós tenhamos a paciência de esperar as respostas. Eu vejo tantas lutas, Senhor, nos lares, nas famílias. Entra nos nossos lares, ó Deus, no lar do Nivaldo, da Meire, do Adão, Senhor. Todos aqueles, ó Pai, que estão aqui nos ouvindo agora, que vão ouvir depois, Senhor. Derrama suas bênçãos sem medida nas vidas deles. Derrama suas bênçãos, Senhor, que eu peço todos os momentos. Porque, Senhor, sem as bênçãos do Senhor, nós não conseguimos nem sair do lugar. Às vezes nós tentamos com nossas forças, mas não vai dar certo, porque se o Senhor não tiver, Senhor, nada podeis fazer. Nada nós podemos fazer. Porque só o Senhor pode. Só o Senhor entra onde nós não entramos. Só o Senhor é poderoso para fazer as coisas melhores para nós cada dia mais. Pai, que o Senhor venha ricamente, Senhor, entrar nos hospitais, dar cura para esses enfermos. Que quando eu fecho os olhos, Senhor, eu só vejo gente clamando, clamores de pessoas, almas feridas. Né? Às vezes pessoas, Pai, que às vezes está ali por nervo, né? Por um simples abraço, um simples aperto de mão, às vezes as pessoas são curadas. Né? Porque pessoas, às vezes, vai para o hospital, Senhor, não sabe nem como que vai voltar, que jeito, que condição, Senhor, que está. Vai desacreditar que vai voltar para casa. Tantos acontecimentos ruins. Mas o Senhor, oh Deus, o determina as bênçãos sobre essas vidas, né? Nos lares, porque não tem crianças, Senhor, essas mães que lutam, Senhor, para ter o melhor para os seus filhos. E hoje, Senhor, nós estamos assim, o Senhor sabe melhor do que eu. Está uma guerra espiritual em todos os lares. O inimigo está feroz, porque sabe que o tempo dele está contado. Está contado. Mas, Senhor, o Senhor dá graça para nós, dá a graça do Senhor, para nós suportar até a volta do Senhor. Ai, Senhor, cada dia que eu vou na igreja, que eu vejo a reunião, que eu vejo as pregações, cada dia eu aprendo mais, Senhor. Cada dia eu vejo mais o Senhor próximo a nós. A proximidade da volta do Senhor está próxima mesmo, porque tá tantas pessoas, oh Deus, só fica ali para ouvir, Senhor. Precisa de atenção, precisa de levar para casa, guardar na mente e no coração.
Deus, o Senhor toca em cada coração, em cada mente, a vontade, o querer, a vontade de sede de ler a palavra do Senhor, de renovação na sua vida espiritual. Ajuda-nos, Senhor, ajuda cada um de modo especial. Aqueles que precisam, Senhor, que às vezes estão no sentimental deles, no coração. A gente não sabe os problemas como estão, mas o Senhor sabe. O Senhor vai lá, Senhor, faça a obra do Senhor especial em cada vida, em cada vida. E obrigado, Senhor, por nos livrar de todo o mal. Livrar, Senhor, nós, às vezes nós não sabemos, nós pedimos tanto, Senhor, às vezes nós pedimos coisas que às vezes não é necessidade no momento, mas nós esquecemos de agradecer o Senhor pelas as coisas boas que o Senhor tem feito, os livramentos que o Senhor tem nos dado, que nós nem imaginamos. Às vezes nada nos acontece, porque o Senhor está nos livrando a todo momento. E de modo muito especial, Senhor. Eu peço sempre, porque eu não consigo, Senhor, falar de outras coisas, a não ser entrar nos lares de cada um de modo especial. Em cada lar, Senhor, em cada lar. Se ele tem conflito, tem guerras, tem discussão, né? Pessoas que estão nos vícios, filhos que estão nos vícios, os filhos, meu Deus, que não quer de forma nenhuma ter a presença do Senhor. Isso é o inimigo atacando, Senhor. Afasta os inimigos, deixa eles ver o Senhor na mente deles, no coração deles, para que eles possam, Pai, ganhar a salvação, né, no futuro vindouro. Está próximo, eu tenho certeza, Senhor, pelos acontecimentos, eu sei que o Senhor está próximo a voltar. E nos ajuda, Senhor. As pessoas que às vezes que não têm força para ir para a igreja, não têm força para reunir, leva, Senhor, essas pessoas, abra a mente deles para eles ir para a igreja, para reunir com os irmãos, para estar ouvindo a palavra do Senhor, para dar força e coragem para eles, oh Deus. E só o Senhor pode entrar no coração. Mas apenas pede, Senhor, é para o Senhor fazer a obra, porque nós não podemos fazer nada. Nós estamos aqui só para interceder, né? Em nome de Jesus, oh Deus, em nome de Jesus, nós vamos continuar, Senhor. Eu vou continuar intercedendo por esse povo. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem propósito na vida de cada um. O Senhor tem propósito na vida de cada um de nós. Que nós, Pai, nós vamos ficar aqui com propósito, Pai. E nós vamos conseguir esse propósito que o Senhor tem colocado em nossas mãos. O Senhor nos abençoa, Pai, nos dá força, nos encoraja, Senhor. Porque não é fácil, não é fácil. Mas não é impossível se o Senhor está conosco. Eu agradeço o Senhor desde já. Muita gratidão que eu tenho pelo Senhor. Muita gratidão, muita gratidão. Eu agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, né? Deus é misericordioso. Amém. Que é... Tem fotinha hoje? Tem fotinha? Tem, vamos tirar, né? Tava esquecendo, né? Deixa eu marcar uma coisa aqui que eu vou orando aqui, eu vou lembrando de umas pessoas, sabe? Meu Deus. Bom, vamos tirar a foto. Onde tá? Ficou ótima. Então, queremos agradecer a cada um, né, que esteve conosco, né? Despedinei, né, Levaldo? Projeto Alma e Família, se Deus abençoe, semana que vem nós estaremos aqui, né, Lúcia? Se Deus nos permitir, né? Deus quiser, em nome de Jesus. Se Jesus não voltar para nós, nós estaremos aqui novamente, né? Amém. Uma palavrinha abençoada que você vai trazer para todos nós. Amém. Em nome de Jesus. Uma Passo boa noite com você. Uma paz e Jesus para todos. Amém. Até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser. Em nome de Amém. Jesus.